Muito bem, caros amigos, hoje nós vamos falar das fórmulas da medicina chinesa, né, para as síndromes do elemento fogo, né? Então nós vamos ver aqui a deficiência de Qi do coração, vamos ver a deficiência do Yang, do sangue, né? A estagnação de sangue, a deficiência de Yin, o fogo agitando o coração e o fleuma obstruindo o coração, né? Então, a deficiência de Qi e de Yang do coração, tá? Então, é mais difícil, mas existe, né? Os sintomas e sinais: palpitações durante o dia, né? A respiração curta, opressão torácica, a pessoa sente oprimido o peito, fadiga, a voz é fraca, né? Não consegue se expressar com muita força, dispneia ao esforço, rosto descorado, né? Empalidecido e apatia. Esses são os principais sintomas. A etiologia: velhice, uma tristeza crônica, né? Um processo talvez até depressivo, e doenças hemorrágicas que diminuem o fluxo sanguíneo para o coração e com isso as palpitações. O pulso: vazio, fraco e intermitente, né? Intermitente quer dizer que ele tem alterações de ritmo, né? A língua: pálida ou de cor normal, mas flácida, uma língua meia fina, flácida, sabe, como se não tivesse vitalidade e força, né? A clínica: vão ter arritmias, angina, neurose, doença coronariana e uma insuficiência cardíaca. Se for uma deficiência do Yang, as mãos estão frias e a pessoa é friorenta, né? Ela tem frio, as mãos estão frias, que representa o coração, né? Então, para você chegar nessa síndrome, né? Primeiro, você vai observar o Keynote, por exemplo, palpitações, fadiga e pulso vazio, tá? Esses três sintomas vão estar presentes: fadiga, pulso vazio e palpitações, ok? Como o pulmão e o coração estão conectados pelo Zhong-Qi, portanto, pode ter sintomas respiratórios, né? Então, por exemplo, dispneia ao esforço, cansaço, fadiga, né? Tudo isso vai estar relacionado. Para tratar essa síndrome, nós vamos usar o Yang Wan, a decocção para nutrir o coração, fortalecer o Qi do coração e o Yang, né? Então vai ter toda essa classe de sintomas e indicações, né? Por exemplo, no Qi, quando tiver a deficiência mais do Qi, aqui só para fazer uma diferença, né? O rosto vai estar descorado, vai ter fadiga psicossomática, né? Tanto do corpo quanto da mente, uma língua grossa, o pulso vazio, neurastenia, doença cardíaca e arritmia. Se for do Yang, o corpo e os membros vão estar frios. O Yang representa calor, então vai estar frio. O rosto macilento, uma opressão torácica, né? Uma opressão cardíaca, a língua púrpura escura, pode levar a choque, uma doença cardíaca, insuficiência cardíaca, temor do frio melhorado pelo calor. Então lembra-se que o Yang é sempre calor. Se tiver o Qi e o Yang, precordialgia como picada ou opressão dolorosa. Uma dor na região do coração ali, parece picada ou uma opressão. O pulso vai estar atado e periódico com alterações. Uma língua púrpura escura, uma dor brutal, membros esfriados, porque tem Qi e tem Yang, né? Os lábios violáceos, pode levar a perda de sentidos e o pulso está prestes a parar, por exemplo, no caso de um infarto, né? Então, os sinais comuns: palpitação, transpiração espontânea, dispneia, sintomas agravados pelo movimento e esforço, né? A dosagem vai ser de 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia, né? É uma síndrome difícil de aparecer às vezes no consultório, né, do dia a dia de acupuntura, mas pode ocorrer, né? Pode acontecer, né? A pessoa está vindo ali porque não sabe quem procurar e de repente aparece no consultório. Então você tem de saber aqui o sintoma da deficiência de Qi, a deficiência do Yang e quando tem a deficiência de Qi e de Yang, ok? Então você vai usar
essa fórmula Yang-Shin. Yang-Shin One, né, já fala, né, tonificar o yin do coração, pílula para tonificar o yin do coração, ok? Então, nós temos também aqui, podemos ter a fórmula Ba Yo Yuan Tang, Bao Yuan Tang, né? Bao Yuan Tang. Ela vai também tonificar o vazio de Qi dos pulmões e coração e vai aquecer o Yang. Aqui, quando você vai ver, você tem aqui um quadro um pouco mais direcionado para os pulmões também, né? Então, usado para palpitação, tosse asmatiforme, opressão no peito, transpiração espontânea, astenia, perda de força para respirar, o rosto está esbranquiçado, a língua está pálida, baça, às vezes com pontos violáceos, e o pulso está fino e fraco. Aqui vai usar de 1 a 2 cápsulas, também 3 vezes ao dia. Tá? Então é uma pequena variação, né? Lá atrás nós tínhamos uma deficiência mais exata do Qi e do Yang do coração, né? Tem um sintoma lógico um pouco de pulmão, porque eles estão ligados pelo Zhong-Qi, então se manifesta, né? Mas aqui eu tenho um quadro relacionado mais ao Qi do pulmão e o coração, tá? O Qi do pulmão e coração. Depois nós vamos ter aqui o quadro de deficiência de yin e sangue do coração. O yin pertence à categoria do sangue, né? Do yin, né? Tem essa classificação. Mas eu pus aqui um quadro para mostrar para vocês a deficiência do yin e a deficiência de sangue. Quais são os sintomas? Nós temos deficiência de palpitação e deficiência de sangue também. Só que a deficiência de sangue vai ter mais palpitação à noite. Na deficiência de yin, gravem bem, sempre pode ter sudorese noturna, que é um dos sintomas importantes da deficiência de yin, né? Eu tenho também o calor nos 5 centros. Isso daqui já me determina que é deficiência de yin do coração, não preciso nem me preocupar mais. Agora o do sangue, a gente tem insônia, né? Porque o Shen não tem a morada correta no coração, pesadelos, vertigem porque o sangue não nutre a parte superior, visão turva também pelo mesmo aspecto, memória fraca, né? Susto, face macilenta, então aquela face que não tem muita expressão. E os lábios estão pálidos, então falta sangue. A deficiência de yin, eu tenho sempre a sudorese, tenho o calor na mão, palma, nas mãos, pés e centro do corpo, no tórax, insônia também, né? Pesadelos, né? Porque tem uma deficiência de yin, sonhos vívidos, a pessoa sonha como se tivesse vivenciado aquilo e acorda meio cansada por causa disso. Susto também, consegue também ter mais facilidade para assustar, memória fraca também, mas ele tem boca e garganta seca, uma pequena diferença, né? Então pelas diferenças é que a gente consegue fazer o diagnóstico. Lembre-se, deficiência de yin sempre tem língua vermelha e deficiência de sangue sempre língua pálida, então só isso também já marca, né? O pulso da deficiência de yin é superficial, vazio e rápido. E o pulso da deficiência de sangue é um pulso mais áspero, fino e fraco. Tá? A etiologia da deficiência de yin pode ser ansiedade, esgotamento, uma doença crônica, muito sal, sudorese excessiva, que leva a uma deficiência de yin do rim também. E na deficiência de sangue nós vamos ter um baço que não produz o sangue, uma deficiência de sangue do fígado também, o esgotamento psíquico, uma doença crônica ou perda de sangue, por exemplo, um acidente, um processo hemorrágico, né? Então, vejam, é fácil diagnosticar a medicina chinesa como eu penso como chinês, né? Eu tenho que pegar os pontos que são já característicos desse processo de entendimento, né? Quando tem sudorese noturna, eu sempre penso em deficiência de yin, ok? Isso é importante. Quando eu tenho, por exemplo, um lábio, uma língua pálida, um lábio pálido, eu sempre penso em deficiência de sangue, ok? Então, aqui nós vamos usar que fórmula? An Shen Bu Xin Wan.
a fórmula que nutre o coração e acalma o espírito, né? A ação dela vai ser tonificar o sangue do coração, acalmar o Shen, subjugar o Yang, tá? E vai tonificar a deficiência de yin do coração e do rim, né? Mais do coração, né? Tem algumas ervas lá que atuam no rim, mas a indicação principal é o yin do coração, né? Então ela vai relevar a obstrução do sangue nos vasos, conectar o rim e o coração, tá? Então é indicado para fraqueza de rim e coração. Meu professor costumava dizer que a maioria dos problemas que nós temos hoje são a quebra da conexão entre o fogo e a água, né? Entre o coração e o rim, tá? Então Anshen Bushin Wan é uma fórmula excelente, vai acalmar a pessoa, vai tranquilizar, vai melhorar inclusive a arteriosclerose e vai acalmar e tem um efeito tranquilizante. Então, aonde eu vou usar? Vertigem, insônia, palpitação, alucinações, sonhos excessivos. Sonha que é repetitivo à noite e acorda cansada por causa disso, né? E até a arteriosclerose. Mas eu pus aqui as principais indicações da fórmula Anshen Bushin e é muito usado hoje porque o que mais tem, gente, é gente com ansiedade. Aqui a composição: Radix Salvia, Mitiriza, que usa todas as fórmulas que tem problemas de coração, vai instalar o Danshen, né? Esquizandra, que segura a essência, Acros gramíneos, que abre os orifícios somáticos, Polígono multifloro, que tonifica o sangue, Albízia, que acalma e tranquiliza, Cuscuta, né? Que tonifica ali também o Yang e um pouco do Yin, Ligústico lucido, que tonifica o Yin, né? E Radix Remânia glutinosa, Shen de Huan, que tonifica também a energia Yin, né? Então tá aqui uma fórmula muito apreciada e muito usada na medicina chinesa. Eu vou usar de 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia com água. Ah, mas meu paciente não consegue tomar 3 vezes por dia, ele é preguiçoso, ele é isso, ele é aquilo, tá? Então toma-se o que? Pega aí 4 ou 5 fórmulas, cápsula, e toma em dose única entre as 11 horas e 1 da tarde, tá? Só que essa dosagem única pode deixar a pessoa um pouco meio que sedada, né? Então por isso que é interessante que nessa fórmula a gente utilize pelo menos de 2 a 3 vezes ao dia espaçado, ok? Uma outra fórmula também, Tien Wang Puxindan, a pílula do imperador celestial para nutrir o coração, né? Emperor's Tea, ginseng de Egito fórmula, extrato 10 por 1, né? Então é uma fórmula também muito boa, eu uso muito essa fórmula, usei muito, ela alimenta o yin, elimina o calor, tonifica o yin, o sangue do coração. Usado para depressões nervosas, estados neurastênicos, devido à insuficiência do sangue e do yin do coração. Então, todos aqueles sintomas que nós já vimos, né, nós vamos poder usar também ou Anshen Bushin ou Tianwang Bushin, né? Esse remédio também é excelente para medicações para psicose, para sintomas até psiquiátricos, né? Pode ter uma língua vermelha com leve camada. Então, Tianwang Bushin, tá? Pode ser usado até em hipertiroidismo. Hipertiroidismo é porque tem uma exacerbação da tiroide, né? Então tá faltando o yin, então eu tenho de tonificar o yin para poder justamente equilibrar esse hipertireoidismo. Palpitações, ansiedade, insônia, ou a pessoa dorme e acorda extremamente cansada porque sonhou tudo que aconteceu durante o dia. Uma deficiência de memória e sintomas até psiquiátricos também pode. Eu nunca gostei muito de tratar pessoas com sintomas psiquiátricos, tá? Não sei, nunca gostei muito. Mas eu tratei muitas pessoas com distúrbios emocionais e que melhorava muito usando essa fórmula Tianwang Bushin, ok? Aqui a fórmula dela, vocês vejam, é um pouco diferente da Anshen Bushin, né? Então eu até indico para vocês um livro, Matéria Médica Oriental, para vocês terem, né, da autoria nossa, e que só tem hoje
Só tem hoje em e-book para você poder baixar, né, no seu computador, no seu tablet, para poder fazer essa diferenciação. Então, através da análise da fórmula, eu posso saber as atuações melhores de cada fórmula onde ele vai atuar. A aplicação é a mesma, mas existe uma variação de fórmula. Por exemplo, lá no Yanshen Bushin a gente não tem os egípcios espinosa, que é uma planta muito importante para insônia, para normalizar o fígado, para insônia, né? Nós não temos asparagos, não temos opiopogon, não temos Codonopsis pilusa, que tonifica o baço, Poreacoccus padronalmidade também não temos. Então, algumas ervas um pouco diferentes. Então, essa fórmula Tianwang Bushin, ela age um pouco mais sistemicamente no organismo do que Anshen Bushin. Ambas são excelentes, tá? Mas com pequenas variações de alterações que a gente pode usar esse conhecimento para determinar qual é a base mais importante do paciente. Se de repente eu diagnostiquei isso e o paciente me queixa bastante da questão da insônia, eu vou preferir o Tianwang Bushin. Entenderam? Isso que é importante a gente entender. Aqui, essa fórmula nós vamos ter em cápsulas, vamos ter gotas e vamos ter em pills também. 8 pills 3 vezes ao dia, 30 a 50 gotas 3 vezes ao dia, ou 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia com água, ok? Então são 3 versões disponíveis para você poder usar. Depois nós vamos ter aqui o fogo agitando o coração, né? O coração já é um elemento fogo, então o fogo agitando o coração é um fogo exacerbado, né? Como se fosse um incêndio na floresta, uma coisa muito mais forte, né? Agitação, impulsividade, que o fogo é impulsivo, né? Uma inquietação mental, porque tem muita energia fogo subindo para a cabeça, um delírio verbal, né? Falar, taquilaria, tem a ver com a energia do coração. Insônia, pesadelos, né? Pesadelos vão estar mais presentes. Pesadelo é diferente de sonho. Pesadelo é uma coisa mais relacionada ao medo, né? Sede, porque tem fogo, tem calor. Gosto amargo à noite. Então há uma alteração da energia da vesícula biliar que sobe contra a corrente e manifesta gosto amargo na boca. Aftas, úlceras na língua, né? Opa, aqui um pequeno erro. Vamos corrigir para não passar, né? Obrigado. Língua e boca, né? Áfidas na língua e na boca. Olha só, porque é calor, né? Calor excessivo, face vermelha e urina escura, porque tudo tem calor aqui, né? Etiologia: paixões, estresse, emoções reprimidas, raiva e ansiedade crônica, consumo de carne vermelha em excesso e condimentos e álcool, né? A gente pega esse caso aqui muito quando vai fazer tratamento em favelas, que você pega pessoas que são alcoólatras, né? Então ele tem esse fogo muito grande internamente, né? Uma exacerbação da energia fogo subindo muito para o alto da cabeça. A língua vai estar vermelha com ponta mais vermelha ainda e pode ter uma saburra amarela às vezes. O pulso cheio, rápido, e um pulso inundado, como se fosse um pulso transbordante, né? Porque esse fogo ele se faz presente. Aqui o keynote para você perceber: as úlceras na língua, na boca, palpitações em língua vermelha são suficientes para você entender que esse paciente tem um fogo muito grande que está subindo, prejudicando inclusive a boca, a língua, com úlceras, né? Isso quer dizer calor. Essas úlceras num processo muito avançado, com muito calor, vão desagregar as moléculas e alterar o DNA e levar talvez até câncer na boca, né? Na clínica, glosite, né? Hipertensão, hipertiroidismo ou até quadros de insanidade, ok? Então pode ser até em função de tratamentos terapêuticos, né? A pessoa vai fazer um tratamento de câncer, por exemplo, e o quimioterápico leva a todos esses sintomas que eu estou relatando aqui hoje. Nós vamos usar que fórmula? Xie Xin Tan, ou também chamado Shan Huan Xie Xin Tan,
decocto para purgar o calor do coração e estômago, né? Com Copris e Rhubarbo Combination, tá? Então é uma fórmula muito importante. Eu já usei em casos aí, inclusive tive um caso de uma paciente que a família me levou ela, porque ela inclusive era casada com um médico, e ela começou a ter surtos meio psicóticos e subir em cima dos lugares, tirar a roupa, subir na casa. E aí ela tomou, o marido indicou para ela, eles usavam muito antibiótico regularmente, então tomou aquele Bactrim, antibiótico, que atacou e gerou fogo do estômago. E o fogo do estômago, como o estômago é filho do coração, a doença do filho afeta a mãe, né? Ela manifestou esses sintomas, então dei essa fórmula para ela e em menos de 20 dias ela estava fora do quadro de fogo do estômago e fogo do coração, ok? Porque já estavam pensando até em interná-la ela numa clínica psiquiátrica, tá? Então, os sintomas, a exacerbação mental, emocional ou comportamental estão ligadas também à parte energética. Então essa pessoa pode ter dor ardente no estômago, vômitos pós-prandiais, sede, gosta de bebida gelada, tem fome excessiva, a pessoa come muito, mas não consegue engordar porque é tudo consumido pelo calor do estômago, emagrecimento, hálito fédido, estomatite, gengivite. A gente às vezes esquece de olhar a boca do paciente, essa é a verdade, né? É importante olhar a boca do paciente. Vamos ver lá, tem gengivite? Mas por quê? Porque ele não escova ou tem periodontite? Não, pode ser por causa de manifestação de fogo, né? Que está vindo do estômago, até do coração. Obstipação, agitação com picos de ansiedade, insônia. O rosto está vermelho, a boca é seca. Tem úlceras na língua, né, e na boca, pode ter delírio verbal, estados de excitação, urina escura, que pode ter até sangue, micção dolorosa, palpitações, amnésia e abundância de sonhos. E é uma pessoa amedrontada também, porque tem uma desconexão com a energia água do rim. Uma língua pode estar com revestimento amarelo e o pulso rápido. Essa fórmula é simples, ela contém rhubarbo, Coptis chinensis, cutellaria, né? São chamados dos três amarelos, né? Huan quer dizer amarelo, Da Huan, Huan Lien, Huan Tin. Então chamado dos três amarelos. Aqui você pode ter em tintura de 30 a 50 gotas 3 vezes ao dia, né? Ou em cápsula de 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia. Tem um efeito rápido, tal, porque é uma fórmula muito forte e que faz descer o calor que está no alto para o baixo, ok? Vamos ver agora estase de sangue no coração, tá? Com sintomas e sinais: palpitação, arritmia, né? O ritmo do coração não está adequado, tem uma dor precordial tipo pontada, né? Pontada, é importante a observação desse tipo de dor. Opressão torácica, uma dor irradiada para o ombro ou braço esquerdo, olha só, tá? Uma dor que irradia. Ela pode ter uma cianose nos lábios e unhas e mãos frias. Então você vai pegar as unhas na anamnese, ele vai ver que tem uma parte meio arroxeada, né? Os lábios também podem estar cianóticos. Isso é tudo relacionado à estase de sangue no coração, né? Etiologia: ansiedade, raiva, luto, né? Uma deficiência de Yang severa vai estar com ataque de frio e pode ter também perdas sanguíneas ou esgotamento, né? Então toda essa etiologia pode levar a estase de sangue no coração. Uma língua pode estar arroxeada, o pulso áspero, em corda e atado, né? Então, o keynote aqui: pontada no peito, cianose nos lábios e língua roxa, né? Então, se você vê uma cianose, você já pode pensar numa estase de sangue, né? Nesses sintomas aqui do coração. Na clínica vão ser os ateromas coronários, infarto e angina. Ver se não tem estagnação de ti do fígado.
Se houver mucosidade, haverá opressão no peito em vez de pontada. Então também é importante diferenciar isso aí. Se houver mucosidade, vai haver opressão no peito em vez de pontada. É diferente o sintoma, tá? Então, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar esta fórmula, Crocs sativos, né? Xinhuanhua, safrão ou açafrão verdadeiro do Tibete a 20%, né? Para se colher 1 kg desse açafrão do Crocs ativo, você precisa de 1 hectare de terra, porque é usado somente essa parte do pistilo aqui, esse pistilo vermelho, é isso aqui que é usado, só isso, né? Então, a origem de matéria médica é do Bengal Gamu, muito famoso, e a ação energética do Crocs é revigorar a circulação sanguínea, ou seja, vai tirar a estase, vai regular o sangue, ajuda ainda a vontade de comer doce, né? Revigora a toxina e esfria o sangue, releva a depressão e tranquiliza a mente. Ela é doce, neutra e age no fígado e no coração, que são os dois principais órgãos envolvidos na estase de sangue. Vamos ver aqui, funções. Pode ser usado nos quadros de amenorreia, porque ela vai tirar essa estase que está parando e provocando a amenorreia, fazendo a mulher voltar a menstruar. Uma dor obstrutiva no peito, uma angina, né? Também palpitação por susto, né? Um susto repentino, tá? Mácula e pápulas pelo calor, que afetam a pele, aparece com essas manchas vermelhas com eritema, né? Vão melhorar também. Uma distócia materna e fetal, por exemplo, para colocar a criança na posição normal, tem sido muito usado aqui na nossa região, em Campinas, né? Onde as doulas, quando percebem que a mulher vai entrar em trabalho de parto, elas dão 3 ou 4 cápsulas de Crocs ativos e para a criança voltar na posição adequada do parto e também facilitar a dilatação para o parto. Então, Crocs ativos é muito importante para essa parte, né? Traumas externos e internos também podem ser melhorados com o Crocs ativo, né? O afastamento por trabalho por trauma gerado, contusões, no Brasil é altíssimo. Isso é um prejuízo social para o país muito grande, né? Então, na China é metade do tempo o paciente fica afastado do trabalho por trauma. As psicose maníaco, também depressiva, também pode ser usada. Eu não tenho nenhum caso aqui de psicose tratado, né, com Crocs, mas partos, distócia, angina, muitos casos tratados e com um resultado muito bom. Tá? Aqui, componente farmacologia, ele tem efeito estimulante do útero, em altas doses induz a contração do útero, né? Dá dilatação, vasoconstrição, aumente a amplitude de contração e relaxamento do coração, induz a constricção dos vasos sanguíneos renais e contração da musculatura lisa brônquica, e estimula o trato intestinal. Então, o Crocs tem essa função de ajudar no processo de estimulação do útero, né, gerando a contração e dilatação também. Aqui, normalmente, angina, vamos dizer, que eu vou tratar, eu vou usar uma cápsula de 2 a 3 vezes ao dia. E, logicamente, se a mulher está grávida, né, no períodos daí até iniciais ou intermediários ou quase finais, é contraindicado. A não ser que eu queira induzir ao parto. Aí sim, se eu quiser a indução ao parto, está na hora do parto. Então eu posso usar 3 ou 4 cápsulas, dá para a grávida, e com isso ela vai ter uma dilatação, uma resposta melhor. Outra fórmula aqui que pode ser usada também é o Fufan Danshen Pian. Danshen é a sálvia, que eu falei para vocês lá atrás, né? Então a ação dela vai revigorar o sangue, remover a estase de sangue, acalmar a mente, abrir os orifícios e resolver a dor torácica. No caso do Crocs, é uma planta, é o açafrão individual. Aqui no Fufan Danshen é uma fórmula, né, com substâncias, uma combinação que vão agir também na estase de sangue. Por exemplo,
transtornos de síndrome do tórax devido à estagnação de Ti e estase sanguínea, né? Então, sintomas e indicação: opressão, deixa eu só pôr aqui em negrito, que eu esqueci de pôr, né? Opressão do tórax, dor enfacada no tórax, palpitação, taquicardia, tá? Hipercolesterolemia, apoplexia, hipertensão, insônia, cefaleia e tonturas, doenças relacionadas à angina, doença cardíaca coronária, AVC isquêmico, né? Aí tem uma isquemia, né? Aterosclerose e trombose. Então, Fufandan-Sheipian vai ajudar também a melhorar a questão da estase sanguínea do coração. Aqui no caso eu acabei, acho que não colocando a composição aqui por uma falha técnica, vocês me desculpem, tá? Mas o Fufandan-Sheipian, ele tem sálvia, tem Panax pseudo-ginseng e tem o borneol sintético, né? Que é o Pimpian, que é o borneol, Panax pseudo-ginseng e salva meteoriza. São três, duas plantas e um tipo de óleo, né, o bordeol, tá, que são usados nessa. Ah, não, acabei de colocar, agora que eu vi. Eu acabei colocando a composição aqui, não cometi falha não. Salva meteoriza, Danshen, Panax pseudo-ginseng, o Santi. Tão importante essa planta que hoje é controlado pelo governo da China, dado os seus efeitos espetaculares que o Panax ginseng, pseudo-ginseng tem, né? E o borneol sintético, né, que é usado. Então vou usar o que? 3 comprimidos via oral 3 vezes ao dia. Geralmente usa-se durante um período até curto. Usar com muita precaução, né, em mulheres grávidas. Eu não aconselho usar porque ele melhora a estágio sanguínea e isso pode levar, né, a complicações. Vamos ver agora o fleuma do coração, né? O que é fleuma? Fleuma a gente entende como quase uma umidade, uma substância que obstrui, né? Então, a fleuma no coração pode causar confusão mental, afasia, dificuldade de falar, uma fala incoerente ou enrolada, né? A pessoa não consegue ter conexão direta, ou falar coerentemente, pode ter depressão, perda de consciência, estupor letárgico, olhar fixo e opaco, vômito de muco e som de chocalho na garganta, né? Como se fosse uma secreção. Essa fleuma tem a ver com uma secreção, como se fosse uma umidade, né? Um tipo de mucosidade que fica em alguns orifícios do corpo, né? A etiologia constitucional: excesso de alimentos crus, frios e gordurosos e problemas emocionais. É lógico que para chegar num quadro desse tem mais coisas envolvidas, né? No meio ambiente também, onde se mora, a alimentação, exposição demasiada ao frio ou então excesso de alimentações gordurosas são as principais causas. O pulso deslizante, uma língua edemaciada, uma língua grande, né? Com saburra grossa e pegajosa. Na clínica vão ser quadros de esquizofrenia, epilepsia, afasia, confusão mental, retardo mental e até apoplexia. Tá? Então, para aqueles profissionais de MTC que são psiquiatras, tal, eu acho que é bem interessante essa fórmula para poder estar usando e tentar obter algum resultado terapêutico junto a esses pacientes. O Keynote: confusão mental, respiração estertorosa, né? Aquela respiração com barulho, né? A respiração como se tivesse secreção no aquecedor, no pulmão, na parte superior do pulmão. Uma língua edemaciada e com saburra pegajosa. São os principais pontos para mim observar quando eu quero chegar ao fleuma do coração. Não é uma coisa tão do dia a dia, mas para quem tem uma área diferenciada, sim, vai ver mais casos. A fórmula Wen-Dan-Tang, né? É uma combinação de bambu e Poriacoccus combination, tá? Aquece
a vesícula biliar, né? Então, a ação: normalizar o Qi, transformar o fleuma, harmonizar a vesícula biliar para metabolizar todo esse fleuma. O estômago expectorante e sedativo para pessoas com fleuma profuso e desarmonia entre o fígado e o estômago, né? Os sintomas são catarro nas vias respiratórias em abundância, de cor branca e espumosa. Isso daqui também é importante, né? Provocado pela desarmonia entre o fígado e o estômago. A pessoa vai ter náusea, vômito, vertigem, palpitação, insônia, ansiedade, irritação, timidez, né? Por causa da deficiência do fígado. Bronquite e enfisema pulmonar, usado ainda para tratamento de obesidade, inflamação da vesícula biliar, traqueite crônica. A língua branca com saburra leve. Então, essa fórmula Wendan, né, vai agir no fleuma. Aqui está a composição Ban-Chia Pinelli alternata, que vai agir justamente secando a umidade ali no baço pâncreas. O Citrus reticulata, que também vai harmonizar a energia do baço pâncreas e estômago. Pória coccus, que dena umidade. Giprojuba, que harmoniza o estômago e tonifica o Qi do estômago. Citrus aurantium, casca de laranja verde, né? Que também tem essa função dessecante da umidade. Phyllostaxis nigra, do bambu, né? Do bambu, que também tem essa função. Gansal, que harmoniza a fórmula. E gengibre, que aquece, porque a única forma, o único jeito de tirar o fleuma é através do aquecimento, né? Então o gengibre é importante para isso. Você vai ter essa fórmula em pills, 8 pills 3 vezes ao dia, né? E para tirar esse fleuma do coração desse paciente. Existe uma outra fórmula, a fórmula Surreixian-Wan, é também muito indicada, porém ainda não é liberada no Brasil, porque ela vai também produto animal. Aqui a fórmula Guipi, né? É uma fórmula que também vai atuar porque ela vai agir no baço pâncreas, né? Ela fortifica o coração e o pâncreas, né? Vai tonificar o Qi, energia vital, o sangue, o coração, o baço pâncreas, reforçar a função do baço de conter o sangue, né? Então, é aquele paciente que tem plaquetopenia, né? O paciente que tem púrpura trombocitopênica, né? Anemia, sangramento crônico, menorragia, certo? Então, aqui nós temos um fleuma gerado por uma deficiência de Qi do baço pâncreas, né? Tá? Que é o que comanda e que regulariza a energia do baço pâncreas, né? Da umidade, tá? Que pode ajudar principalmente as mulheres que têm processos de perda sanguínea e que contribuem para isso. Aqui a fórmula Panax Ginseng. Vocês podem ver que tem várias substâncias aqui, Pória coccus, que dena umidade, o Gizipus espinosa, que acalma e tranquiliza. Tem gengibre, ó, tem o jujuba, né, um gengibre importante para aquecer e metabolizar esse fleuma, né, e ajudar na eliminação desse fleuma. Aqui, não deixe que o medo dominar a sua vida, domine a sua vida, né? Não deixe o medo dominar a sua vida, tá? Isso é importante, né? O medo, quando domina a nossa vida, nós nos sentimos impotentes. Então aí nós vamos usar o Gamai-Dasawan. Gamai-Dasawan é uma das formas mais importantes para a síndrome do pânico. O que é síndrome do pânico? Síndrome do pânico é o paciente tem medo de uma coisa que nem sempre ele sabe a razão disso. Então ele para antes de entrar num túnel e você pergunta: por que você não foi? Ah, eu senti que tinha alguma coisa ruim do outro lado. E a pessoa tem palpitação, transpiração, taquicardia, pavor, medo. Simplesmente ele para, né? E não consegue tomar uma atitude de sair daquela situação. Então essa fórmula Gamai-Dasal é muito boa para isso. Também age a nível do coração, porque os principais sintomas estão na região precordial, como angústia, opressão, palpitação, dor,
né? Parece que isso tudo está ali. Então, são distúrbios do Shen por deficiência de Qi, de Yin e de sangue do coração. Vai pacificar o espírito, né? Acalmar o Shen e vai regularizar a deficiência de Qi e de Yin do coração e do baço pâncreas, né? Então, são pessoas que têm ataques histéricos, pessoas que têm, são temperamentais, são pessoas ensimismadas, então elas são desconfiadas, né? Elas se voltam para dentro de si, né? Tem vontade de chorar, tem ansiedade, inquieto, né? Manias, pessoas maníacas, que tem vários tipos de mania, até toque, vamos dizer assim. Comportamento anormal do que a gente acha que é normal seria, entendeu? Então, essa fórmula vai ajudar muito esses pacientes que têm essa característica de sintoma de síndrome do pânico. Então, histeria, síndrome do pânico, temperamental, insônia, palpitação e ansiedade. Tá? Então, isso são, eu falo as principais indicações clínicas, mas você não vai tratar o paciente, lógico, ele está vindo para você, ele fala, estou com síndrome do pânico. Ah, tá bom, mas o que você sente? Ah, eu acho que eu tenho síndrome do pânico. Então ele precisa ter elementos que compõem todo esse quadro de síndrome do pânico para você poder diagnosticar como síndrome do pânico, né? Então é importante analisar o quadro, a pintura como um todo. O paciente ele tem uma pintura, né? Ele nos traz uma pintura e nós temos de analisar essa pintura como um todo, onde todos os elementos se integram e fazem parte daquela paisagem. Então aqui a composição alcaçuz, trictileves, que é o fuxial, que é um tipo de trigo especial. Então pessoas que têm intolerância ao glúten, as dosagens dentro de uma cápsula são muito poucas, né? Mas se a intolerância é extrema, não deve fazer uso dessa cápsula, desse produto. Fruto jujuba, dasal, tonifica o estômago, curcuma, polígono tenuifolha, e ácaros gramíneos, que abre os orifícios somáticos, né? Aqui 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia com água longe das refeições, tá? Costuma ter um efeito muito rápido, muito bom, em torno de uma semana, 10 dias, o paciente já relata uma melhora significativa de sintomas. Tratamos já muitos casos de síndrome do pânico. Muito bem. E aqui relembrando os aspectos psíquicos e emocionais do elemento fogo, pois o coração é o local de elaboração dos Shens, ele governa as emoções, é o centro dos fenômenos psíquicos e é o relé da elaboração cerebral. Então o coração, quanto mais harmonioso, melhor a nossa elaboração cerebral. E eu costumo dizer para os meus alunos, só capta o Shen se o Shen do observador estiver bom. Então, se você, vamos dizer, entre aspas, é um perturbado, dificilmente você vai conseguir analisar um paciente de maneira isenta e correta. É importante isso, muito importante, tá? Que você faça essa observação estando bem, estando com o Shen bom. A mucosidade obstrui os orifícios do coração, alterando o Shen, né? Então, os fleumas, umidade e até o muco. A mucosidade é o estado mais avançado de umidade, né? Eu costumo dizer que a mucosidade é aquele leite condensado que foi fervido e ele virou aquele creme que você passa no pão para comer, na bolacha que você tanto gosta. Aquilo é sólido, né? Difícil de ser metabolizado, ok? E temos de entender o papel do elemento fogo de forma geral na nossa saúde e na nossa doença. Na parte da saúde, a parte física, o controle térmico e global e o equilíbrio cardiorrespiratório. Na parte psíquica, o calor da alma, o calor anímico, né? Que nos une, que nos dá coragem, decisão, consciência do nosso centro e realização de metas, né? E no papel na doença, na parte física, disritmia, angina, angústia cardíaca, palpitação, infarto, distúrbios da temperatura corporal. E na parte da doença psíquica, desequilíbrio geral, tendência a somatizações, falta de vocação e de metas,
frieza ou impetuosidade e intelectualismo, né? Esses são os papéis tanto na doença quanto na parte da saúde. Essa as principais aspectos da energia da saúde e da energia da doença. Aqui é a bibliografia, mas nós não terminamos ainda. Nós vamos falar aqui de uma substância que nós desenvolvemos e criamos nos últimos anos, fantástica, né? Que é o floral do Oriente, chamado por elemento fogo, por coração, que tem a ver com aqui o homem do lata, né? Que queria ter um coração, né? O coração, o Shen, no equilibrado vai ter alegria, uma natural e saudável alegria, contentamento e bom humor fazem parte da energia boa do coração. Coragem, clareza mental, realização de metas e consciência de centro, né? Então, o homem de lata queria ter um coração, né? Então ele queria isso, queria ter a alegria, queria ter o equilíbrio, o contentamento e o bom humor. Então, os keynotes principais para usar o floral, porque esse floral é não alcoólico, ele pode ser usado de forma sublingual, você pinga isso na língua e pode ser usado por qualquer pessoa, adulto, criança, bebê e adulto, né, também. Ele ira, culpa, tristeza, medo, alegria excessiva, ressentimento ou amarguras guardados por muito tempo. Interessante esse sentimento, né? Isso fica no coração, né? Ansiedade excessiva, palpitações, insônia, astenia, desejo não satisfeito, que levam ao retardamento da circulação do tixo e do coração. Buda já dizia que nós devemos ter cuidado com os nossos desejos. O excesso de desejo e desejos não satisfeitos levam a problemas muito graves na pessoa com o tempo. Então, esse floral que age no fogo, ele chama-se floral de mulungu, né? Age na deficiência de yin do coração, né? Então ele vai equilibrar o elemento fogo, tirando a ansiedade, insônia, paranoia, inquietude, os sonhos transtornados e as sensações também de palpitação, né? O Shen está transtornado. Então esse floral, indivíduo adulto, você dá geralmente 15 gotas 3 vezes ao dia, pinga direto na língua, né? Não toma com água, ele é absorvido pela mucosa da língua. Então ele tem um efeito muito interessante e ajuda muito, principalmente crianças, né? E aqui, como sempre, onde você conseguir produtos da Natural Med, da Brasil Oriente, em São Paulo, da Natural Med em Campinas, tá? Tá aí o telefone, o site, a gente está à disposição de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula do elemento fogo, tá? É uma aula importante, não menos importante do que o rim, do que o baço, tal, mas é uma aula diferente, é uma aula que tem fórmulas diferentes, né? Interpretações diferentes, tá? E importantes dentro do nosso desenvolvimento. A partir do momento que nós envelhecemos, os quadros do elemento fogo podem se tornar piores e graves e crônicos. Então é importante que a gente também conheça os quadros que envolvem a síndrome do elemento fogo. Um grande abraço e bons estudos.